Escândalo do Banco Master chega nos Estados Unidos e envolve Alexandre de Moraes, empresa de Trump, né? Bora entender isso aqui. A empresa do presidente Donald Trump associou o ministro Alexandre de Moraes ao escândalo do Banco Master. Vamos ver mais detalhes na reportagem do colunista Paulo Capelli. O magistrado da Suprema Corte seja notificado sobre a ação impetrada nos Estados Unidos, a Trump Media e a rede social Rumble, que também é autora da ação, destacaram o contrato no valor de 129 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa de Moraes, Viviane Barsi. O advogado Martin De Luca, que representa as empresas norte-americanas, argumentou, abre aspas, a controvérsia do Banco Master está sendo tratada sob condições de opacidade incomum e sensibilidade institucional nos mais altos níveis. Assim, esses desenvolvimentos reforçam a demonstração dos autores de que a citação por meio de mecanismos convencionais é impraticável dentro de um prazo razoável e que meios alternativos razoavelmente calculados para fornecer notificação real são justificados, fecha aspas, disse o advogado. Na referida ação, a Trump Media e a Rumble acusam Moraes de ferir a liberdade de expressão e censurar cidadãos norte-americanos nas redes sociais. O contrato de Viviane Barsi de Moraes com o Banco Master fez o presidente do STF, Luiz Edson Fachin, avançar com a proposta de implementar um código de conduta. Eita, rapaz, o Faxin vai trabalhar, vai botar um código de conduta. Quem é que vai colocar esse código de conduta? Quem vai ser? Carmen Lúcia. Felipe, a gente acabou de comentar sobre como a gente espera que as investigações em relação ao caso do Banco Master, elas se estendam para além da punição, que todos possam ser investigados, que a gente tenha, inclusive, melhora das nossas instituições. Mas um ponto que me chamou a atenção nessa reportagem da coluna do Paulo Capelli é ainda o interesse da Trump Media, essa empresa do presidente Donald Trump, em Alexandre de Moraes. A gente, em 2025, viu o quão Donald Trump apontou seus holofotes contra o ministro Alexandre de Moraes, inclusive com a aplicação da Lei Magnitsky. Depois ela foi retirada. Eu queria que você pudesse também trazer alguma análise por que Donald Trump, ou pelo menos a empresa dele, nesse caso específico, ainda demonstra esse interesse em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Rafa, essa é uma pergunta difícil responder. Rapaz, eu acho que o Donald Trump gosta tem uma quedinha pelo Alexandre de Moraes. Né? Eu entendo que o Trump, no começo do seu mandato, né, quando ele ouvia a narrativa de parte da direita, né, parte das pessoas que apoiavam o Bolsonaro, né, acabou, de certa forma, comprando, né, essa narrativa e decidiu, né, colocar e sancionar o Alexandre de Moraes dentro da Lei Magnitsky. Né? Mas, um tempo depois, né, depois que teve o diálogo com o governo brasileiro, depois que conversou com o chanceler brasileiro, depois que ele ouviu o outro lado, né, e teve uma boa relação com o Lula, ele resolveu, né, tirar, né, o Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. Né? Mas a questão do Banco Master, né, é uma questão que causa, né, revolta e causa dúvida, né, em várias pessoas. Né? E nos Estados Unidos, né, não tem essa, Rafa. Nos Estados Unidos, se você tem algum tipo de atuação nos Estados Unidos, né, o Banco Master, né, banco, instituições financeiras em geral, tem algum tipo de relação com os Estados Unidos, porque compra dólar, ou porque tem fundo que investe em empresas americanas, ou porque tem fundo que é constituído, né, nas leis americanas, apesar de terem a representatividade de instituição no Brasil, né, os Estados Unidos eles fiscalizam, né, e fazem todo o processo, né, de regulação também. Né. Então, quando você vê o Banco Master, né, colocar, né, holofote no Alexandre de Moraes em vários ministros do Supremo Tribunal Federal, né, Alexandre de Moraes foi um deles, né, Toffoli é outro, né, você cria algum tipo de dúvida e questionamento sobre a operação. Mano, perdão, pessoal, mas eu não consegui, eu tenho um toque. E eu falo desse mesmo jeito. A cada 5 segundos eu falo né. Né. Banco, né? Isso é muito mal visto nos Estados Unidos, né? Então, por isso que eu sinto que os Estados Unidos estão preocupados, sim, né, com a questão do Banco Master. E tem um ponto interessante, a gente fez a tua pergunta, né? A gente sabe que o Trump tem um advogado, né, muito controverso, esse Milton De Luca, né, que é um advogado que atua, inclusive, para a empresa brasileira no Brasil, né, ajudando, inclusive, a captar dinheiro de fora, né? Ele é o advogado Trump, né? E ele é a voz, né, da empresa
de Trump, né, no Brasil. Né? Ele defende a empresa do Trump no Brasil, defende, inclusive, a empresa do Elon Musk, né, fora do Brasil e no Brasil. Né? Então, quando ele aproveita essa oportunidade também, Rafa, para poder criar narrativas e poder, de certa forma, se colocar contra Alexandre de Moraes, né? Porque isso ele faz sempre. Né? Então eu divido aí o governo americano do Newton de Luca, que é o advogado do Trump e advogado da empresa do Trump também. Então eu sinto que é isso, Rafa, respondendo a tua pergunta. E é importante que a gente sempre fique atento, afinal, é óbvio que os Estados Unidos têm interesses no assunto política brasileira, principalmente em ano de eleição. A gente não podemos ser bobos e pensar que, obviamente, né, Donald Trump está, de fato, vai prestar atenção às eleições em 2026 no Brasil, e óbvio que as eleições, como a gente já também tratou aqui no contexto, elas vão acabar falando sobre o caso do Banco Master nesses primeiros momentos, né? Ou talvez até mesmo bem forte durante a campanha. Você também acredita nisso? Sem sombra de dúvida, né? A campanha, no meu modo de ver, tem provavelmente três grandes escândalos, né? Que vai parar qualquer discussão nas eleições. Né? O primeiro é o INSS, sem sombra de dúvida, não dá para você achar que o INSS não vai repercutir tanto no governo quanto em políticos de oposição. Tem a questão relacionada com o crime organizado, né, que, sem sombra de dúvida, também vai repercutir muito, né, nas eleições. Né? E tem a questão do Banco Master. Né? A questão do Banco Master, ela pega, né, políticos de vários viés ideológicos, né, seja a direita ou seja a esquerda. Então, sem sombra de dúvida, o caso do Banco Master, o escândalo do Banco Master, ele vai pairar nas eleições. Né? Então está todo mundo preocupado. O que eu vejo, Rafa, é que a oposição está querendo fazer uma certa tempestade em relação ao Banco Master, porque acha que está protegido e salvo, e o governo também quer fazer uma certa tempestade no Banco Master, porque acha que está protegido e salvo. Mas, em última análise, vai pegar todo mundo, vai ter tempestade para todo mundo e vai ser complicado para todo mundo no período eleitoral. A gente não sabe, infelizmente, ou felizmente para alguns, como que vai acabar a investigação ainda da investigação. E o que foi divulgado até agora é só uma pontinha do iceberg. Tem muitas questões ainda para serem resolvidas, muitas questões para serem esclarecidas ainda, e mais do que isso, né, tem uma lista de políticos envolvidos tanto na questão do INSS quanto na questão do Banco Master. Né? É bom lembrar, Rafa, para terminar aqui meu comentário na sua pergunta, né, é bom lembrar que o caso só foi evocado para o Supremo Tribunal Federal, pelo Toffoli, porque tem políticos envolvidos. Mas a gente não sabe quem são esses políticos que têm os tentáculos no Banco Master. O Vocário aí ficou de dar o depoimento. Ele disse que ia comentar a CPMI aí. Vamos ver o que pode acontecer. E eu peguei o né do camarada aí, velho. É porque eu fiquei com toque, bicho. Mas vamos ver o que vai acontecer isso aí. Vamos ver, o roteiro vai se criando. Vamos ver se vai sair algo disso aqui.